E aí, fera, tudo bom? Vamos exercitar? Troquei até de figurino. Para fazer exercício, a gente tem que estar preparado. E eu me preparei também. Espero que você tenha se preparado, tá joia? Então vamos lá para a nossa telinha. Vamos resolver exercícios sobre termodinâmica. Deixa eu ligar aqui o meu projetorzinho. Deixa tudo conectado. Então vamos embora. Primeira questão. Um gás sofre a transformação cíclica. A transformação cíclica, variação da energia interna é exatamente zero. Então, um gás sofre a transformação cíclica ABCA, certo? Indicada no gráfico a seguir. A variação da energia interna e o trabalho realizado pelo gás valem respectivamente. Tá vendo como é bom saber a teoria? Porque uma das perguntas você já respondeu, você sabe que as suas respostas deverão estar entre as letras A e B. Tá? Na verdade, é a letra B, porque o teu trabalho não é zero. Não foi zero o trabalho aí, porque existe um trabalho realizado. Tudo bem, bora lá. Na transformação BC, até concordo contigo que é zero o trabalho, porque a transformação BC foi isovolumétrica. Então, se não há variação de volume, não há trabalho. Mas, pô, é isso aqui tudinho, cara. Isso aqui tudo, a área é essa toda aqui. Então vejam como no Enem, por exemplo, você pode resolver questões com a teoria. Eu sou totalmente contra essa ideia que estão divulgando por aí de que, não, para fazer o Enem você pega alguns conhecimentos e na hora você desenrola, é uma coisa mais fácil. Não, você vai conseguir uma nota que não vai fazer você passar no SISU. Não vai fazer. O Enem não deixou de ser um vestibular, pessoal. Enem continua sendo um vestibular. Se é um vestibular, meu irmão, você tem que ser bom, você tem que estar entre os melhores. Então, estude tudo, estude como se estivesse estudando para o ITA, pronto. Que aí você passa, que aí você vai tirar um 9,5, um 8 nesse Enem e pronto. Pô. Então, ó, trabalho numericamente igual à área, certo? A área aqui você vai ter triângulo, triângulo, não é um trapézio. Então, base vezes altura sobre 2. Então, ficaremos com base aí é quanto? É 4 metros cúbicos, está no sistema internacional. A altura é 400 newton por metro quadrado sobre 2. Então, bora lá? Vai ser trabalho 4 vezes 400 dividido por 2. Eu tenho 800 joules, ou 8 vezes 10 ao quadrado, que eu não precisaria ter feito cálculo nenhum. Bastaria saber da teoria e fazer uma análise dos gabaritos. Então, deixa eu retornar aqui só para que você veja de novo. Tá? 4 vezes 400, base vezes altura, sobre 2, área de um triângulo. Positivo, porque o ciclo está no sentido horário. Tá? Ciclo no sentido horário aqui, ó. De A para B, de B para C, de C para A. Então, o gabarito, como a gente tinha dito anteriormente, letra B, no tempo normal de se resolver qualquer questão do Enem. E olha que eu ainda fui explicar. Bom, vamos lá. Segunda questão. Vamos lá, se preparar para ler. O rendimento real de um motor a gasolina está entre 20% e 25%. Veja, tá? Veja como é baixo, tranquilo? As perdas mecânicas e térmicas desse motor atingem de 75% a 80% da energia liberada pelo combustível. Veja que rendimento baixo. Tá? Então, o Q2 da gente, imaginando 100 joules, é utilizado só 20 ou 25 joules em média, como trabalho útil. De 75 a 80 joules seriam liberados para a fonte fria. Então, veja como é baixo o rendimento. As perdas térmicas, calor trocado com o ambiente pelo sistema de refrigeração, atingem 30%. Outros 35% acompanham os gases expelidos ainda a altas temperaturas. Tá? Seria essa fonte fria aí, né?
E mais 10% são perdas mecânicas, devido ao atrito das superfícies metálicas e à inércia do pistão. Então ele esclareceu um pouco mais que esses 75% a 80% de perda não era tudo rejeitado, como a gente disse antes. Ele disse que 30% é trocado com o ambiente pelo sistema de refrigeração, tá? 35%, somando aí 65% já, isso sim é expelido ainda a altas temperaturas, certo? Que aí seria essa fonte fria. E mais 10%, fechando 75%, são perdas mecânicas devido ao atrito das superfícies metálicas e à inércia do pistão, totalizando em média 75% de perdas, beleza? O rendimento de uma máquina térmica é definido pela razão entre a energia mecânica obtida por meio do trabalho e a energia total fornecida pela explosão do combustível, isso que nós estávamos conversando. Trabalho sobre Q ou sobre Q1. Um dos procedimentos usados para elevar o rendimento de um motor à explosão é aumentar a razão entre o volume máximo e o mínimo que a mistura ocupa dentro do cilindro. Você melhora essa compressão quando você aumenta, tá? Essa relação entre o volume máximo e o mínimo. Se eu coloco ali 10 litros, consigo comprimir até 1 litro, é um certo rendimento. Se eu ponho 10 litros dentro desse cilindro, consigo comprimir 5 litros, já é um rendimento menor. Tranquilo? Eu realizei menos trabalho, porque a compressão foi menor. Então eu realizei menos trabalho, realizando menos trabalho, meu rendimento diminui. Ficou claro, né? Assim, ó, eu tenho meu cilindro, tenho meu cilindrozinho aqui, e eu preciso realizar um trabalho de compressão nele. Beleza? Se eu conseguir comprimi-lo até aqui, é um rendimento. Eu realizei um certo trabalho. Se eu conseguir comprimi-lo somente até aqui, é um rendimento menor, porque eu realizei um trabalho menor. No primeiro caso, eu realizei um trabalho maior do que no segundo caso. Então, quanto melhor for a taxa de compressão, maior é a realização do trabalho devido à variação do volume ser maior. Mais trabalho realizado, o rendimento também vai o quê? Aumentar. Tranquilo, né? Ficou claro? Beleza. Então, ó, essa relação depende do combustível utilizado. Óbvio, beleza. Nos motores a gasolina, o volume máximo é 8 vezes maior que o mínimo. Isto é, sua taxa de compressão é de 8 para 1. Nos motores a álcool, essa taxa já é de 12 para 1, ó. Beleza? A taxa de compressão do álcool já é maior. E nos motores a diesel é de 18 para 1. Por isso que os motores a diesel são utilizados em carros de carroceria maior, em caminhões, tá, tratores, justamente por causa disso, que ele tem uma taxa de compressão maior. Então, para uma mesma quantidade de calor, ele consegue realizar trabalhos maiores, tá? Melhores, ele é mais eficiente. Tranquilo? Por isso que são mais caros. Você comprar um carro de uma mesma marca, de um mesmo modelo, a diesel ou a gasolina, você paga alguns R$1.000 a mais aí. Você sabe disso aí. Bom, assim, quanto mais diminuirmos o volume mínimo, maior será a taxa de compressão e o rendimento. No entanto, esse volume mínimo tem seu limite, pois o combustível pode explodir mesmo sem faísca, quando muito comprimido. Então, lógico, isso é tudo estudado pela engenharia. Por isso, acrescenta-se ao combustível um antidetonante, que no caso da gasolina é o álcool anidro. Tranquilo? É um antidetonante porque, como você quer melhorar esse rendimento, reduzir o mínimo, ele citou lá em cima que ele pode ter ele pode explodir mesmo sem a faísca. Aí você põe álcool na gasolina. Beleza? Isso é normal, você precisa colocar. Agora é uma taxa estudada, tem um percentual. A alternativa correta com base no texto anterior é, vamos lá. Em um motor a explosão, as maiores perdas são mecânicas, devido ao atrito entre superfícies metálicas. Não são, tá? As maiores perdas, perda mesmo, é aquilo que é expelido pelo gás. A gente viu que é algo em torno de 35%. Tá? As perdas mecânicas representam 10% e podem ser cada vez mais minimizadas usando óleos lubrificantes melhores, fazendo sempre a manutenção do óleo, enfim. Dos combustíveis citados, o álcool não precisa de antidetonante, pois ele é o próprio antidetonante. Não, todos precisam do antidetonante. Tranquilo? Agora, ele citou que o álcool é o álcool anidro, não é o etanol simplesmente, o álcool anidro,
tá? Ele é o antidetonante do nosso combustível gasolina, mas o álcool em si precisa, tá? C. O álcool anidro é misturado à gasolina para aumentar o rendimento. Diretamente não, ele é acrescentado como antidetonante, tá? Que vai fazer com que tu possa ter um volume mínimo menor, mas não, ele não é colocado para aumentar o rendimento. Ele é uma necessidade para antidetonagem aí, tranquilo? D. O motor a explosão pode ter um rendimento muito próximo de 100%. Não, muito próximo não, muito distante. Tá? Muito distante. Como eu disse, 20%, 25%, chegar a 70%, 50%, estouro. Tá? Letra E. A maior taxa de compressão ocorre nos motores a diesel, 18:1. Assim, dos combustíveis citados, o diesel é o que apresenta maior rendimento. Perfeito, além do poder de lubrificação, porque o diesel é óleo. É óleo diesel. Então ele tem um bom poder de lubrificação. Então isso ajuda, reduz um pouco o atrito também com as peças, com as partes metálicas. Então letra E é o nosso gabarito. Muito boa, até a título de informação essa questão. Tranquilo? Então vamos lá. Mais uma. A turbina de um avião tem rendimento de 80% do rendimento de uma máquina ideal de Carnot. Veja que o rendimento não é de 80%. É 80% de uma máquina ideal de Carnot operando às mesmas temperaturas. Então, se eu tiver uma turbina de avião operando às mesmas temperaturas que uma máquina de Carnot, o rendimento que essa turbina iria ter é de 80%. Tá? É o máximo possível. Em voo de cruzeiro, a turbina retira calor da fonte quente a 127 graus Celsius e ejeta gases para a atmosfera que está a menos 33. O rendimento dessa turbina é 127 dá 400 kelvins, menos 33 dá 240 kelvins. Tranquilo? Então, bora lá. O rendimento da turbina, deixa eu apagar aqui, ficou muito feio. Tá mais aqui embaixo. Vamos, meu filho, fale não. O rendimento da turbina tá cansando. É 80%, 0,8% do rendimento de uma máquina de Carnot. Então, o rendimento dessa turbina é 80% do rendimento de uma máquina de Carnot operando a T2 menos T1. 240 e 400, lembra? Então, o rendimento dessa turbina vai ser 0,8 de 1 menos 240 sobre 400. Então, vai ser 0,8 de 1 menos 2.400 por 400 iria dar 6. Então, aqui dá menos 0,6. Então, aqui dá menos 0,4, dá 0,4, desculpa, 0,8 vezes 0,4, 0,32. Então, eu até retifico aquilo que eu disse que uma turbina de avião pode ter algo em torno de 60%, 70%. Nem todos, né? A gente está diante de um exemplo aqui de 32%, tá? Óbvio que são números mais exatos, mas veja que a média é essa mesmo, 32%, 40%. Então, até aquele 50%, 60%, 70% que eu disse é só para situações muito extras. Porque esse rendimento, veja que ele depende dessas temperaturas. Então, no próprio voo, isso altera, tá? Essa aqui nem tanto, mas essa altera. Temperatura externa, pode ser menos 33, menos 10, menos 12, enfim. Então, dá 32%. Gabarito, letra E. Beleza? Vamos lá para mais uma, vamos uma de máquinas refrigeradoras, bora. Questão 4. A invenção da geladeira proporcionou uma revolução no aproveitamento dos alimentos, ao permitir que fossem armazenados e transportados por longos períodos. A figura apresentada ilustra o processo cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que um gás no interior de uma tubulação é forçado a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. É esse gás, pessoal, que é o fluido operante, que ao ser forçado a passar por uma certa máquina, que é a máquina refrigeradora, ele ao passar, ele vai retirando o calor da parte interna desse congelador e vai levando para a parte externa pela serpentinazinha aqui,
Tranquilo? Depois de passar por um compressor, ele vai expelir esse calor que ele retirou dessa região aqui. Tá? Ele joga para fora e aí ele entra aqui de novo, se expande, tá? Vai no congelador, retira o calor da parte interna, tudo isso forçado, é comprimido, expele o calor, fonte fria, aqui fonte quente, vulgo varal, a geladeira, tá? E aí está o nosso ciclo da geladeira, tá? Bom, é por meio dos processos de compressão que ocorrem na parte externa e de expansão que ocorre na parte interna que o gás proporciona a troca de calor entre o interior e o exterior da geladeira, como nós temos dito. Nos processos de transformação de energia envolvidos no funcionamento da geladeira, então, para resolver essa questão, você teria que ter uma noção de como funcionam essas máquinas refrigeradoras, no caso a geladeira, senão você não iria resolver. Então você precisa da teoria, você precisa estudar. Você não vai conseguir desenrolar na hora, porque os textos, letra A, letra B, letra C, enfim, eles são muito parecidos, cara. Então só o aluno que tem teoria realmente, que está preparado, consegue fazer. Então vê lá, a expansão do gás é um processo que cede a energia necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira. Algumas pessoas poderiam pensar que sim, tá? Por que não imaginar isso daí? Tá? Só você que estudou, você sabe que não tem nada a ver. Tá? Que o resfriamento da parte interna não é feito dessa forma. Letra B, o calor flui de forma não espontânea da parte mais fria no interior para a parte mais quente no exterior. Perfeito, letra D, mas eu vou ler os outros itens. Letra B. A quantidade de calor cedida ao meio externo é igual ao calor retirado da geladeira. Impossível, porque tem um trabalho realizado também. Certo? Falso. A eficiência é tanto maior quanto menos isolado termicamente do ambiente externo for o seu compartimento interno. Totalmente errado, justamente o contrário. A energia retirada do interior pode ser devolvida à geladeira abrindo-se a sua porta, o que reduz o seu consumo de energia, tá certo? Essa letra E é pior do que dizer que em vez de ar-condicionado é mais interessante ficar com a porta da geladeira aberta, para o ar frio circular. Horrível, eu já vi questão dizendo isso. Tá? Lógico que era um item falso. Então o gabarito da gente, letra B, retorna a telinha aqui. Tranquilo? Beleza? Estudou legal, né? Entendeu legal? Então, a gente vai para outros tópicos que não envolvem termologia mais nas nossas próximas aulas. Tá? A gente volta só na revisão final para falar novamente sobre isso. Qualquer dúvida, já sabe, procura a gente lá no fórum que a gente tira a tua dúvida, tá bom? Então, tchau, tchau. Fica com Deus.